Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Opa! Então, ontem nós comemoramos 6 meses de existência do canal e eu estou devendo algumas coisas para vocês, sobretudo a aula de educação especial, formação de professores e também a história das religiões, fora a parte prática. Mas a parte prática vai demorar aí bastante tempo, talvez 1 ano ou mais, porque a gente precisa, para ir ao campo, fundamentar vocês teoricamente com conhecimentos, tem que ter um conhecimento sólido, firme para poder interpretar o que a natureza nos diz, o diálogo que nós temos com a natureza. Meus queridos, hoje nós vamos começar então essa nova playlist sobre formação de professores. Vai estar escrito ali, formação de professores. A gente vai dar uma introdução à educação especial. Evidentemente, eu vou falar sobre muitos aspectos pertinentes à educação especial. De preferência para aquela área da minha formação específica, que são as altas habilidades, chamada no passado de superdotação. Isso não quer dizer que nós não estudaremos outras características. Sim, nós estudaremos. E na medida em que o curso for evoluindo, for ganhando corpo, aí nós decidiremos o que nós faremos e para onde nós vamos levar o curso. Mas eu queria recomendar a vocês, nesta primeira aula, nessa introdução, um extraordinário livro introdutório para quem quer saber um pouco mais sobre educação especial. É o livro Introdução à Educação Especial, Ensinar em Tempos de Inclusão. É da editora Artmed, só tem livros excelentes. Está na 5ª edição, a autora é Deborah Deutsch Smith, que é uma norte-americana, mas que suas pesquisas são relevantes para todo mundo, estão adaptados para todos os seres humanos. É um calhamaço, é um livro grande, né? Então vai demorar um pouquinho de tempo depois que vocês adquirirem. Podem adquirir um preço mais conveniente, um preço mais interessante na estante virtual, se a grana estiver curta, mas para começar a sua biblioteca, você que tem interesse em inclusão, este livro eu recomendo. Este é uma base, um livro interessante, ele não é aprofundado, mas ele procura tocar em todos os casos. Bom, gente, como a gente vai conduzir inicialmente para as altas habilidades, para a superdotação, e esse tipo de assunto ele é muito pouco estudado, muito pouco comentado ainda. Hoje se fala bastante sobre as deficiências, bastante sobre os problemas de saúde mental, cada vez mais acometem a população. Nós estimamos hoje que de cada 8 pessoas, uma tenha um tipo de deficiência. É 12,5% da população, quer dizer, é um percentual significativo. Em relação à saúde mental, apesar das estatísticas estarem mudando, infelizmente para mais, se reconhece internacionalmente que cerca de 3% das pessoas têm algum tipo de problema de saúde mental. Sobretudo hoje, em que vem crescendo muito a depressão. O estresse é outro sintoma. Mas se nós somarmos esses 2 percentuais, 12,5% de deficientes e 3% com problemas de saúde mental, nós já temos 15,5% da população de um país. Ora, gente, o Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes. Então nós temos no Brasil 30 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de problema de saúde mental. Agora nós devemos acrescentar nesse universo da educação especial mais pelo menos 1% da população, apesar do número variar para baixo, para cima,
dependendo das condições socioeconômicas, socioambientais, familiares, entre outros fatores, mas é normal se considerar no mundo que pelo menos 1% da população ela tem em média uma inteligência maior que a média das pessoas. Bom, então aquele percentual que já era grande, 12,5% com deficiências, 3% com problema de saúde mental e 1% com altas habilidades superdotados, já aumenta para 16,5% da população de 200 milhões de habitantes, ou seja, 33 milhões de brasileiros, a minoria deles assistidos, a minoria deles identificados estão no universo da população brasileira. Esse é um problema grave, ele já existe, mas ele é pouco assistido, apesar do Ministério da Educação dispor de 15% do seu orçamento para cuidar destas populações especiais. Mas são poucas as pessoas que sabem deste valor do Ministério ou o município, a cidade não tem projeto, apesar de ser lei, ela não recebe o dinheiro porque ela não tem projeto para captar os recursos, só que o recurso está lá, intocado. E essas mudanças para beneficiar esses três tipos de população, deficientes, problemas de saúde mental e altas habilidades, gente, isto é obrigação dos governos municipais, estaduais e federais desde 1986. Então isso não surgiu do dia para a noite. Aliás, surgiu de tratados internacionais que o Brasil assinou e que ele é signatário internacional. Então deve-se cumprir a lei. Bom, mas esse último percentual que eu falei, ele é muito interessante. Num país com 200 milhões de habitantes, nós temos pelo menos no Brasil 2 milhões de pessoas de alta capacidade, alta habilidade, alta inteligência. O que falta é um suporte para que essas pessoas possam desenvolver todas as suas capacidades, habilidades, talentos. E isto, gente, não necessariamente somente no meio educacional específico, ou seja, nas escolas. As escolas dão conta de ler apenas 2 tipos de inteligências, mas nós sabemos hoje que são muito mais as inteligências. Bom, pessoal, então o que eu vou fazer antes de aprofundar cada uma dessas discussões, dessas análises que eu fiz? Para que a gente tome propriedade acerca de inteligências, habilidades, nós vamos falar hoje sobre o histórico do estudo da inteligência. Lembrando, pessoal, que eu começo em 1876 e termino em 1973. Ou seja, eu estou pegando aproximadamente um período de 100 anos, ok? Posteriormente, na próxima aula, eu venho para trazer de 1973 até os dias de hoje, até os dias atuais. Então vamos lá. A inteligência, gente, ela sempre instigou o homem, sempre despertou curiosidade, sobretudo o homem acostumado a quantificar, a medir, a pesar, a dimensionar tudo que ele entra em contato. Ele resolveu, então, dimensionar a inteligência, medir a inteligência. E digamos que a primeira pesquisa precursora que iniciou essa preocupação da ciência, ela foi desenvolvida no final do século XIX, em 1876, por um matemático que vai se especializar na estatística. Por isso esse ezinho na frente do nome dele, ele era estatístico, que é em inglês, Francis Galton. O Francis Galton, ele vai tentar quantificar a inteligência através de técnicas que ele chama de psicometria.
Então, gente, ele observando as pessoas, o comportamento das pessoas frente a desafios, sobretudo no ambiente escolar, no ambiente universitário, no ambiente de trabalho, nas fábricas, em que os imprevistos acontecem, e ele anteriormente vai pesquisar como é que as pessoas que conseguem resolver os problemas resolvem aquelas eventualidades imprevistas e vai comparando aquilo que já foi resolvido com aquilo que acontece de imprevisto, se as pessoas tomam o mesmo método ou se criativamente para o lado positivo ou para o lado negativo se relacionam com aquele problema. Então ele vai tentar criar uma base baseada no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo social, de como que as pessoas resolvem os problemas. E a partir dessa base, ele observa como que as outras pessoas se comportam mediante aquela mesma situação, tentando então dar um parâmetro de comparação, de medida, de ideal para a inteligência. Claro que este estudo, ele desperta muita atenção, sobretudo no mundo da medicina. As pessoas começam a analisar o cérebro, percebendo que é o cérebro que é o centro da inteligência, né? O coração, que era o órgão vital, passa a tornar-se menos importante do que o cérebro de grande atividade físico-química. Então percebe-se que o cérebro, as células cerebrais, o material que dá suporte a esses neurônios, eles começam a pesquisar e a entender dentro do cérebro quais áreas eram utilizadas para que nós pudéssemos, melhor dizendo, conviver, resolver problemas e nos adaptar. Então, Francis Galton, ele é um pioneiro, porque ele desperta não só na área da estatística, mas na área da medicina, da educação, a tentativa de entender e de resolver a questão da inteligência. Um sucessor seu, que é alguém bastante importante, ele é um pedagogo que vai se apropriar dos estudos de Francis Galton e vai tentar, através de uma série de testagens, de testes, como se fossem provas escolares, medir, quantificar a inteligência. Tanto que Alfred Binet, nas suas pesquisas originais de 1911, ele é considerado o pai do teste de QI. O teste de QI muito famoso, chamado de quociente de inteligência. É uma nota que se dá para a resolução de determinadas situações, problemas. Lembrando que o teste de QI, ele precisa ser muito bem aplicado por faixas etárias. No Brasil, infelizmente, por vezes, se usa na testagem de adolescentes testes para crianças. E aí o adolescente, graças ao erro do profissional, pega um teste com idade inferior, pode ser considerado mais inteligente que os outros. Evidentemente, ele resolveu um teste em que a idade mental dele é muito superior àquilo que pedia o teste. Logo, ele é considerado muito inteligente. O profissional comunica isso para a família e aí dá todo o problema do mundo. Porque a família vai criar expectativas de desenvolvimento de uma superinteligência e supercapacidade daquela criança. E isso, gente, isso é um mal que se faz tanto para aquele jovem quanto para aquela família, que é resultado de um engano do profissional. Então, para cada faixa etária há um tipo de teste.
Existe o teste VISC, existe o teste VAIS, que são os mais famosos. Não se pode aplicar um teste errado, incorreto para faixas etárias distintas. Até porque, ao se comunicar à família e aos professores que está se lidando com uma criança muito mais inteligente e o erro foi na testagem, a escola às vezes se prepara, a família às vezes se prepara e a criança fica com expectativas, o jovem fica com expectativas. E isso, gente, como eu disse, é erro de testagem. Vai criar problemas de relacionamento para a criança ou para o adolescente, vai criar problema para a família, vai criar problema para a escola. Então, muito cuidado, isso aqui é muito técnico, muita responsabilidade. É necessário que haja sempre uma sindicância, uma auditoria independente acompanhando as testagens. Apesar que o teste de QI, exatamente por isso, porque se percebeu que às vezes se fazia uma testagem para um adulto com teste de criança, ou para um adolescente com teste de criança, ou para o adulto, para um teste de adulto para o adolescente. Começou-se a misturar as coisas e isso resultou em muitos problemas. Por isso mesmo, o teste de QI hoje é considerado uma medida muito complicada. Como diz Stephen Jay Gould, e eu vou apresentar esse livro para vocês, esta é a falsa medida do homem. Até porque, gente, o teste de QI, os testes para quantificar a inteligência, eles foram criados basicamente para as duas inteligências escolares. Quais são as duas inteligências escolares? A lógico-matemática, aquela que nos permite aprender a matemática e resolver problemas básicos da matemática, que segundo aqui no Brasil está se faltando, é isso que é resultado do analfabetismo funcional, ou seja, o jovem chega até o final do terceiro ano do ensino médio com 17, 18 anos e não sabe para que serve uma equação linear, não sabe para que serve um sistema simples. Então, gente, é a incapacidade da escola de ensinar ou da família mostrar a importância para aquele jovem, para aquela criança, da educação, ou o sistema educacional que não consegue alinhar a idade cronológica, a idade biológica com o nível de aprendizado. E tem também a chamada inteligência linguística, que nos permite a comunicação, aprender outra língua, ler um texto simples, a partir de um texto fazer um resumo, a partir de um resumo fazer um texto, escrever um bilhete, uma redação. Então, gente, estas são inteligências fundamentais trabalhadas na escola. A escola mundial ela está baseada nessas duas inteligências, lógico-matemática e linguística. E se a criança, e aí há vários fatores, fator familiar, o fator de relacionamento social e o ambiente físico. Às vezes aquela criança que deveria ser protegida, ela está exposta a agentes químicos nocivos, a agentes físicos destrutivos, a agentes biológicos contaminantes. Ora, estes agentes podem destruir a capacidade daquela criança aprender. Então ela vai ter dificuldade lógico, matemática e linguística. Vai ser um péssimo aluno. Quando ela não consegue aprender, gente, e toda criança requer carinho e bons tratamentos, hora que ela fica atrasada, ela vai querer chamar a atenção. E isto é o resultado da indisciplina que acontece na escola. A escola ela não está preparada para trabalhar com cada criança.
Ela está preparada para trabalhar com um grupo de 15, 20, 30 crianças e muito menos com crianças que apresentam inteligências diferentes destas duas. A nossa sociedade tem a mania de dizer quem é inteligente ou não é inteligente a partir das inteligências medidas nas escolas, a lógico-matemática e a linguística. Às vezes, um pedreiro, ele tem uma grande inteligência lógico-matemática, mas junto com essa inteligência lógico-matemática, ele tem uma inteligência prática, gente. Aí vai ficar complicado, porque as escolas, elas não ensinam a matemática prática. Não há um laboratório de matemática nas escolas. Logo, aquele pedreiro, por vezes, ele olha uma planta e consegue discutir com um engenheiro formado na USP, acha o erro na planta, tem visão estéreo, espacial, ele vê aquele prédio construído, ele sabe a angulação, ele sabe se a escada vai dar certo ou não olhando para a planta. Ora, claro que isso é inteligência lógico-matemática, mas esse tipo de inteligência que o pedreiro usa não é medido na escola, não é ensinado e pior, não é reconhecido na escola. Só que eu não vou culpar a escola aqui, gente. A escola, principalmente no caso brasileiro, ela já faz muito mediante a um país com tantos problemas culturais e de ignorância que nós temos. Logo, gente, eu vou tentar ajudar a escola justamente com esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Mas voltando ao trabalho do Binet, o trabalho do Binet é pioneiro, é importante, é uma aplicação do trabalho do Galton, mas ele tem uma falha. Qual falha é essa? Ele só testa a inteligência para aquilo que a gente vai chamar de inteligência clássica, canônica, escolar. Ou seja, a lógico-matemática e a linguística. Caramba! Então complicou. Não complicou não. É uma base, nós estamos estudando há quase 110 anos atrás. Há 110 anos, obviamente, não se sabia disso. Aliás, isso era um avanço tremendo. E aí, gente, a ideia de medir a inteligência lógico, matemática e linguística, ela orientou a educação no mundo todo por mais de 4 décadas. De 1911 até 1954, a gente chama que é a era dos testes de QI, o quociente de inteligência, que é uma nota dada basicamente de 0 a 100 para testes que medem duas inteligências, a lógico-matemática e a linguística. E aí a gente tem que ter uma preocupação imensa. Qual preocupação imensa nós temos que ter? Nós temos que ter a preocupação imensa, como eu já expliquei, que há vários testes de QI, cada um para uma faixa etária. Infelizmente, a testagem de QI muitas vezes foi usada de forma imprópria. Em 1954, gente, nos Estados Unidos, Joy Paul Guilford, observando alunos jogando numa quadra, despretensiosamente, ele estava ali observando. Ele notou que muitos daqueles esportistas jogando lá, praticando seu esporte, faziam lances brilhantes, eram de uma criatividade inacreditável, jogadas memoráveis, resolução de problemas em fração de segundos. Mas, ao observar aqueles jovens no cotidiano, ele notou que quase todos eram ironizados, como burros, como maus alunos, como os desrespeitosos e indisciplinados.
E ele foi então falar, mas não é possível que um sujeito que tem uma inteligência tão grande para resolver o problema de distribuição de bola dentro de uma quadra para ver quem está melhor posicionado para fazer o arremesso final, não é possível que esse sujeito não saiba resolver uma equação do primeiro grau. Ora, gente, isto começou a instigar o Joy Paul Guilford a investigar para além das inteligências lógico-matemática e linguística. Ele percebeu que havia uma falha no sistema escolar, porque ele trabalhava com só duas inteligências e, na verdade, existiam muitas outras. Guilford, gente, apesar de quem ter ficado famoso com o trabalho das inteligências múltiplas, ter sido Howard Gardner, e eu não vou tirar o mérito do Gardner, o trabalho do Gardner é de excelência acadêmica, é um trabalho brilhante, por isso foi, rodou o mundo, conquistou corações e mentes no mundo todo, mas a gente não pode falhar com a verdade. O canal João Mas, ele erra, como qualquer pessoa erra. Mas o canal João Mas, ele é comprometido com a ciência, e a ciência busca a verdade. Então a gente jamais vai desmerecer o trabalho do Howard Gardner. Muito pelo contrário, eu vou indicar livros aqui do Howard Gardner, como eu fiz hoje com a Deborah Smith. Mas o pioneiro no estudo das inteligências múltiplas, que incomodou-se com aqueles alunos que eram considerados inapropriados para a escola, é o Joy Paul Guilford, psicólogo norte-americano, que tratou de estudar as inteligências múltiplas durante 14 anos, de 1954 a 1967. Quando Guilford completou os seus estudos, um americano de origem italiana, então um ítalo-americano, Joseph Renzulli, que é um psicólogo educacional, ou seja, ele fez a faculdade de psicologia, mas se especializou em educação, sobretudo na questão das inteligências múltiplas e do fracasso escolar. Por que tanto aluno fracassa nas escolas? Por que tanta evasão entre os jovens? Onde está o problema? O Renzulli, então, se apaixonou pelo estudo das inteligências múltiplas, a questão da evasão escolar, do sistema escolar, e ao evoluir nesses estudos, ele começou a rascunhar os primeiros trabalhos sobre superdotação. Hoje a gente não usa mais essa palavra superdotado. A gente prefere altas habilidades. A palavra superdotação, ela tem uma conotação no mínimo negativa. Ao você atribuir à pessoa super alguma coisa, uma pessoa superdotada não necessariamente consegue resolver todos os problemas. Então ela fica estigmatizada. Então a gente não fala mais superdotada, a gente diz que ela tem altas habilidades, no sentido de potencialidade. Quando a gente fala você é superdotado, a gente está atribuindo à pessoa uma característica e começa a exigir desta pessoa estas características. Quando a gente fala altas habilidades, nós estamos tocando nas potencialidades. Você tem potencial para realizar muito mais do que os outros. Mas para que esse potencial se concretize, há necessidade de uma série de condições. Então, por isso que a gente está abandonando superdotados, altas habilidades. Ok? O Renzulli, então, começa a estudar, a dar características, parâmetros
sobre o que é a superdotação hoje altas habilidades. Onde é que se notou que havia pessoas com inteligência superiores às outras? Nas pesquisas do Alfred Binet. Quando o Alfred Binet começou a quantificar a inteligência, os testes que ele quantificava, como eu disse, a nota era de 0 até 100. A maior parte das pessoas estava na faixa de 90 a 110. Então, vamos dizer que o meio é 100, que é uma pessoa de inteligência normal. Nós convivemos com pessoas com uma inteligência um pouquinho menor e um pouquinho maior. É isso que a gente chama de média. Então a média, gente, ela é 100, só que ela admite uma faixa de 90 até 110. Então, abaixo de 90, a pessoa precisa de uma atenção. Ela tende a ter, digamos, um déficit de atenção. Ou, se for com nota muito baixa, até uma deficiência cognitiva ou, quem sabe, intelectual. De 100 até 110, a pessoa é normal. Passou de 110, aí a coisa complica no sentido positivo. É porque uma pessoa muito inteligente, ela tem problemas de adaptação social. Então, gente, a média é 90 a 110. Esses vivem e passam pela vida despercebidos. Os que estão aquém e os que estão além, eles precisam de um suporte para serem trabalhados e suas potencialidades, habilidades, precocidades precisam ser desenvolvidas. Ok, eu fico por aqui. A gente fez o período de 1876 até 1973, sobre o histórico do estudo da inteligência. Não se esqueçam do livro da Deborah Smith, Introdução à Educação Especial. Esse querido livro, muito bom para se estudar, vai lendo devagar, vai estudando devagar, né? E a gente não está ganhando nada da autora, que ela nem sabe que a gente existe, muito menos da editora, tá, gente? É para vocês mesmo que eu estou fazendo esse trabalho com carinho, com coração, para que vocês melhorem enquanto professores, ok? Muito bem, a gente vai voltar numa próxima oportunidade, quando o nosso calendário permitir. Nós temos uma série de compromissos neste canal, mas nós cumprimos então uma inovação no 6º para o 7º mês do nosso canal Geomasa. E na próxima, a gente vai continuar esse histórico de 1973 com Renzulli até os dias de hoje. Eu agradeço, tudo de bom. Continuem se preparando, professores. Vocês são a alma do país. Não há maior, nada é mais importante neste país que